Pesquisa de raízes racionais. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com polinômios e a gente quer encontrar raízes, não é tão trivial encontrar a raiz dependendo do grau do polinômio. Por exemplo, quando a gente foge de graus acima de 2, onde a gente já não consegue aplicar Bhaskara, já não é tão trivial, já não é tão fácil encontrarmos as raízes do nosso polinômio. Porém, esse método ele garante que iremos encontrar as raízes racionais do polinômio, caso ele tenha. É um método um pouco limitado, porque a gente está trabalhando dentro do conjunto dos racionais, ou seja, só fazendo uma breve lembrança, nós temos os naturais, que está coberto por um conjunto maior, que são os inteiros, e acima dos inteiros a gente encontra os racionais e os irracionais. E esses dois aqui, eles compõem os reais. Então, por exemplo, o nosso teste está limitado a esse conjunto aqui. Ou seja, se o nosso polinômio tiver uma raiz irracional, ele já não vai englobar. Então, esse é o limite, né, do nosso teste. É onde a gente está... É o nosso conjunto que a gente consegue trabalhar. A gente não consegue passar disso. Então, nem sempre a gente vai encontrar todas as raízes ou encontrar as raízes do nosso polinômio, mas isso aqui já é uma boa ajuda, porque dificilmente a gente não vai encontrar uma raiz racional no nosso exercício, nos nossos problemas. E para a gente aplicar esse método, algumas coisas têm que ser adequadas, né? Algumas condições têm que ser mantidas, algumas condições têm que ser verificadas. Então, esse é um método de pesquisa de raízes racionais. Só para a gente fixar isso de novo, se o meu polinômio ele tiver raízes racionais, com esse método a gente encontra eles. Então, vamos partir para o próximo passo, onde a gente vai validar algumas condições. Primeira condição para a gente aplicar esse método é que no nosso polinômio todos os coeficientes eles sejam inteiros, ou seja, eles pertencem ao grupo dos inteiros. Então, essa é a nossa primeira barreira, né? Caso o nosso polinômio não tenha coeficientes, todos os coeficientes inteiros, a gente já não pode aplicar esse método. Se a gente conseguir aplicar esse método, verificar essa condição, a gente pode aplicar esse método da seguinte forma. A gente vai encontrar um conjunto de números P que vai estar relacionado a zero e um conjunto de números Q que vai estar relacionado a n. Como assim relacionado? Notação de conjunto. O conjunto dos números que forma Q serão divisores de AN, ou seja, todos os divisores possíveis de AN a gente vai colocar nesse conjunto. O mesmo a gente faz para zero. Todos os divisores possíveis de A0 a gente coloca no conjunto P. E depois que fizermos isso, a gente vai compor todos esses resultados da forma P sobre Q. Tudo bem? Então, um elemento de K com um elemento de K. Pega mais um elemento de K, faz com outro elemento de K. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter um grande conjunto com todas as combinações possíveis dos dois conjuntos. E, por final, esse grande conjunto ele vai ser o conjunto que a gente vai chamar de candidatos à raiz do meu polinômio. Pode ter ficado um pouco confuso agora, mas eu vou pedir que anotem essa parte. Anote toda essa definição, o conjunto Q, o conjunto P e essa condição aqui, que a gente vai formar o conjunto maior, e vamos para um exercício onde vai ficar muito mais claro isso que eu estou falando. Só uma coisa que eu estava me esquecendo. Outra condição a ser mantida é que P e Q eles devem ser primos entre si, ou seja, eu não consigo simplificar essa divisão, eu não consigo encontrar um número que divide P e Q ao mesmo tempo. Então, ou seja, P sobre Q é a forma mais simples da nossa fração. Dito isso, a gente pode continuar agora e partir para o nosso exercício. Está aqui um exemplo
Então, lembra que eu pedi para anotar? Vamos dar uma olhada para aquele exemplo. Primeiro vamos identificar quem que é o nosso A0, que no caso é o 2, né? Olhando aquela forma padrão do polinômio. E o nosso AN, no nosso caso aqui, será esse aqui é o nosso AN(xn), que é o polinômio, que é o x de maior grau. Então, o nosso AN aqui, ele é 1. E quem vai estar relacionado ao A0 é o conjunto de números P, que vai ser definido por todos os divisores de 2. Então, quem são os divisores de 2? Menos 1, 1, menos 2 e 2. Ou seja, para eu chegar até 2 usando menos 1, é só multiplicar por menos 2. Ou seja, então, de fato, menos 1 é um divisor de 2. Para 1, é só multiplicar por 2. Para menos 2, é só multiplicar por menos 1. E para 2, é só multiplicar por 1. Então, esse de cá, nosso conjunto P, é formado por todos os divisores de A0. O mesmo a gente faz para o nosso termo AN. O nosso termo AN ele vai estar relacionado ao conjunto Q. Então, o nosso conjunto Q será formado pelos divisores de 1, que é menos 1. Ou seja, se eu multiplicar menos 1 por menos 1, a gente chega a 1. Se a gente multiplicar 1 por 1, a gente chega a 1. Então, 1 é um divisor de 1. A partir disso, a gente vai compor o conjunto P sobre Q. Tudo bem? Só vou apagar isso aqui para a gente conseguir anotar melhor. Tá aqui, eu só reescrevi o nosso conjunto P e o nosso conjunto Q. E agora, o nosso objetivo é formar um grande conjunto. Esse será o conjunto que a gente chama de possíveis raízes do meu polinômio, que vai ser a composição de todos os números dessa forma, P sobre Q. Então, vamos lá pegar no Q. 1 menos 1, a gente vai começar com menos 1. A gente vai fazer, para cada número desse, a gente vai usar um desse. Vai usar esse. Para cada número desse, a gente usa esse. Então, menos 1 com menos 1 dá 1, né? Menos 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1 dá menos 1. Menos 2 sobre menos 1 dá 2. 2 sobre menos 1 é menos 2. Agora a gente faz com esses todos para cá. A gente está fazendo uma combinação mesmo. Uma espécie de uma distributiva, né? Menos 1 sobre 1 dá menos 1. A gente já tem aqui. Então a gente não precisa repetir. 1 com 1 dá 1. A gente não precisa repetir. Menos 2 sobre 1 já tem o menos 2 aqui. E 2 sobre 1 já temos o 2 aqui. Então a gente não precisa copiar, né? A gente precisa repetir os elementos. Então, esses 4 números aqui, eles vão ser as minhas possíveis raízes. Deixa eu anotar aqui o nosso polinômio de novo. As nossas possíveis raízes deste polinômio de cá. Ou seja, se o nosso polinômio possui raízes racionais, elas vão estar aqui dentro. Se o nosso polinômio tiver alguma raiz que não é racional, por exemplo, uma raiz real, a gente não consegue garantir a existência dela aqui dentro, porque o nosso método ele é limitado às raízes racionais. Então, se o polinômio tiver uma raiz que é complexa, uma raiz que é irracional, a gente não consegue pegar ela aqui. A gente vai ter que desenvolver outros métodos, vai ter que trabalhar de outras formas para a gente encontrar essas raízes que o nosso método de raízes racionais não consegue verificar. Então, o que eu faço agora? Agora é cálculo na força bruta mesmo. Eu pego cada termo desse e jogo aqui dentro. Eu faço para 1, se zerar, é a nossa raiz. Faço para menos 1, se zerar, é a nossa raiz. E assim sucessivamente. A única coisa que eu posso ter certeza, olhando logo de cara, é que o meu polinômio ele tem no máximo 3 raízes. E no mínimo 3 raízes também, porque o teorema fundamental da álgebra, ele garante que o grau do meu polinômio vai ser, o grau máximo do meu polinômio vai ser a quantidade de raízes que ele tem. Então, eu quero que vocês entendam a praticidade desse teste, o como ele ajuda, porém nós temos a limitação que o nosso teste ele só vasculha dentro dos números racionais. Saiu do conjunto dos racionais, infelizmente, a gente já não consegue encontrar a raiz, caso ela exista. Então, o que eu vou fazer? Só vou fazer o cálculo na força bruta, eu vou dispor vou fazer, né, um P
para cada um número desse aqui, e o que zerar vai ser minha raiz. O que eu espero é que todos esses 3 aqui, pelo menos que 3 desses aqui sejam minha raiz. Porque assim, eu encontrei todas as raízes e não preciso fazer mais trabalho. Mas se eu encontrar uma, 2 ou nenhuma, o que pode acontecer, felizmente a gente tem que partir para outro método, que não é esse. Então, vou só organizar aqui o quadro. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou fazendo um cálculo normal. Eu estou testando, né, as minhas raízes, tá? Que é um dos nomes do nosso método, né? Teste de raízes racionais. Então, se algum desses aqui, se o meu polinômio tem raízes racionais, ela vai estar aqui dentro, isso eu tenho certeza. Agora, se ele tem ou não, isso eu já não sei. Eu vou ter que fazer o teste. Testando, eu encontro no nosso conjunto, né? Aí agora eu faço para cada valor. Eu pego menos 1, faço aqui, então vai ficar... Aqui fica menos 1, menos 2, menos com menos dá mais menos com menos dá mais 1, mais 2. Então, olha, 0, então, olha, que bom. Encontramos que menos 1 é a raiz do nosso polinômio. Então, a gente já sabe que o nosso polinômio tem pelo menos uma raiz racional. Agora, vamos ver se ele tem mais uma raiz racional? Vou fazer para 1 aqui. Para 1 vai ficar 1, aí vai ficar menos 2, aí vai ficar menos 1, mais 2. E conseguimos, de novo, gente, mais uma raiz racional. Beleza, né? Agora só falta mais uma. Vamos ver para o menos 2. Vai ficar menos 8, aqui fica 4, vezes menos 2 vai ficar menos 8, aí aqui fica 4, aqui fica 2, mais 2, e isso não dá 0, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos para o próximo, né? A gente já sabe que menos 2 a gente está descartando. Então, aqui vai dar 8. Opa, eu esqueci um quadrado aqui, gente. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 4. Vezes 2 vai dar menos 8. Menos 2 mais 2. E 0. Então, a nossa outra raiz racional. A gente deu sorte no nosso exemplo. Que ele tem 3 raízes. E as 3 raízes são racionais. Então, muito bem, o nosso método consegue vasculhar e encontrar dentro dos racionais as nossas 3 raízes. Se eu tivesse, por acaso, mudado a ordem de resolver um exercício, eu testei aqui e deu certo, eu testei aqui e deu certo, e eu fui direto para o 2 e eu testei lá e deu certo, eu precisaria calcular para o menos 2? Não, não precisaria, porque pelo teorema fundamental da álgebra, o nosso polinômio tem no máximo 3 raízes. Então, se eu já verifiquei as 3 aqui dentro, então nem precisava calcular para outra. Então, esse é o nosso teste das raízes racionais, para a gente pesquisar as raízes racionais. Eu vou mostrar um exemplo aqui agora, que é um exemplo bem curioso, e para vocês verem que o nosso método ele é limitado, que ele compreende apenas as raízes que forem racionais. Ele não garante, tá, gente? A gente tem que colocar isso na cabeça, que isso é só uma alternativa para ajudar a gente ao máximo, só que o nosso teste ele tem essa limitação, que é o conjunto dos racionais.